Vamos lá então, irmãos. Hoje é Filipenses 2, 19 a 30, daqui a pouco a gente vai ler. A gente vai falar sobre o exemplo de servos de Cristo. Mas antes da gente ler, deixa eu fazer uma introdução então. Não sei se você gosta ou não de receber elogios, né? Na realidade, todo mundo gosta de receber elogios. Alguns acham que gostam mais do que outros, né? Por mais constrangido que você fique, você ainda gosta de receber algum elogio. Por mais que a pessoa diga, assim como eu, e a pessoa me conhece, ela sabe que é exatamente assim, que não gosta, a pessoa diga que não gosta de receber elogios, no fundo, na verdade, o que a pessoa não gosta é de passar pelo constrangimento de receber elogio. O coração acelera, dá um suadouro, e nós não sabemos o que responder diante daquela pessoa. Então, eu sou assim, quando eu recebo elogio, eu não sei nem o que responder para aquela pessoa. Se eu falo obrigado, se eu falo amém, Deus te abençoe, eu não sei o que responder, e aí eu não gosto de passar por esse constrangimento, e por isso eu acho que não gosto de receber elogio, mas no fim, todo mundo fica alegre quando alguém te elogia. O problema, na verdade, é que tipo de elogio nós estamos buscando. A maioria das pessoas só querem ser elogiadas para inflar o seu ego, e se ela passar um dia sem ser elogiada por alguma coisa, talvez a pessoa fique até triste. Hoje eu passei o dia inteiro, eu não fui elogiada por nada, eu passei minha maquiagem, alisei meu cabelo, ninguém me notou, ninguém me elogiou, vesti a melhor roupa, eu fiz tanta coisa e ninguém chegou para mim no final e me deu algum elogio. E a pessoa fica triste por causa disso. No entanto, existe um elogio que todos nós devemos buscar. Devemos buscar, de fato, este elogio. E esse elogio não é para inflar o nosso ego, mas para que Deus seja glorificado. E que tipo de elogio é esse? Em que se alguém nos elogiar, Deus vai ser glorificado com esse elogio. Esse elogio é o elogio de ser um cristão verdadeiro, um servo fiel ao Senhor. Você já recebeu elogios por ser um cristão fiel ao Senhor? Alguém já te disse: o que eu mais admiro em você é que você ama Jesus com todo o seu coração? Alguém já te disse isso? Alguém já te elogiou para outro cristão, dizendo: olha, aquela pessoa realmente é fiel a Deus? Não é o que devemos buscar isso. Mas se isso nunca aconteceu, você diz assim: eu quero ser elogiado pelas pessoas, mas se você nunca foi elogiado por isso, por ser um cristão verdadeiro, será que é porque você não tem vivido de fato como um cristão verdadeiro? No texto de hoje, Paulo ele elogia dois servos fiéis ao Senhor, Timóteo e Epafrodito. E esses dois servos tinham envolvimento com os filipenses, e Paulo utiliza o exemplo de vida deles para trazer preciosas lições aos seus leitores. Paulo aqui não está bajulando esses homens, não está inflando o ego deles, não está querendo que eles pequem contra isso, com isso, mas sim honrando por tudo o que esses homens fizeram em prol do Evangelho de Deus. Esses elogios vão nos ensinar, então, para que nós também sejamos assim. Então, Paulo elogia esses dois homens para que nós possamos olhar para o exemplo de vida deles e, então, também poder seguir a vida e aquilo que eles, de fato, fizeram. Vamos ler, então, Filipenses 2, 19 a 30, que diz assim:
Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com este mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém? Primeiramente, então, Paulo ele fala sobre dois homens, né? Timóteo e Epafrodito. Primeiramente, vamos ver a vida de Timóteo, o servo aprovado, os versículos de 19 até o 24, servo de caráter aprovado. Timóteo ele já é bem conhecido da igreja, né? Porque nós temos duas cartas de Paulo que foram endereçadas a ele, e também porque vemos em Atos, livro de Atos, que ele foi chamado para ser o discípulo de Paulo, que acompanhou também em suas viagens. Paulo faz diversos elogios a Timóteo, que resumidamente nós podemos ver, primeiramente, que ele não se preocupava com seus próprios interesses, ou seja, ele era um servo humilde, e segundo, que ele tem caráter aprovado servindo o evangelho, ou seja, ele é um servo aprovado. Então, primeiramente, um servo humilde, 19 até o 21. Paulo começa dizendo, então, no versículo 19, espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Ele esperava que Timóteo ele fosse para Filipos, para depois trazer notícias para Paulo de como esses irmãos estavam. Ele confiava de que Timóteo, então, traria boas notícias. Mas por que enviar especificamente Timóteo? Porque Paulo confiava em enviar a todo tempo, né? Enviava Timóteo, enviou Timóteo aos Efésios, que passou um bom tempo lá, provavelmente, e agora talvez Timóteo saiu de Éfeso, foi para Roma e se encontrou com Paulo, e agora Paulo queria enviar novamente Timóteo para Filipos. Por que Paulo queria enviar Timóteo? Versículo 20 e 21 diz, porque não tenho ninguém com este mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Timóteo se preocupava com os filipenses porque não se preocupava com os seus interesses, e sim com os interesses de Jesus Cristo.
diferente de todos os outros. A gente não sabe quem são todos esses outros aqui que Paulo está se referindo, mas Timóteo, ele tinha essa particularidade. Ele realmente se preocupava com as pessoas, porque ele tinha o caráter de Cristo. Sabe como que nós podemos nos importar com os outros, com os nossos irmãos? Quando nos importamos com o que Jesus se importa. Jesus se importa com o cristão, se importa com os seus irmãos, se importa com a sua igreja espalhada por todos os lugares, e por isso nós também devemos nos importar. Primeiramente, então, Timóteo não se preocupa com os seus interesses. Uma pergunta para a nossa reflexão, então. Queria que você pensasse sobre isso. Se você fosse medir, colocar num gráfico, colocar numa tabela, com o que mais você se preocupa? Com os seus próprios interesses ou com os interesses de Cristo Jesus? Se você fosse colocar numa tabela, com o que você mais se preocupa? Com a sua própria vida ou com a vida e os interesses de Cristo Jesus? Se preocupa mais com os outros ou mais consigo mesmo? Isso é algo que a gente sempre tem que pensar. Deus, será que eu estou me preocupando mais comigo mesmo? Ou será que eu estou me preocupando mais com o meu irmão, mais com o meu próximo, mais com os meus irmãos da fé, mais com aqueles que não conhecem a Cristo? Com quem que eu tenho mais me preocupado? Segundo ponto aqui, sobre Timóteo, é que ele era um servo aprovado. Versículo 22 e 24. O segundo elogio que Paulo faz, então, a Timóteo, é que ele tinha caráter provado servindo o Evangelho. No versículo 22 ele diz: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Paulo não elogia Timóteo simplesmente porque gostava dele, mas porque em todas as provas que o ministério trouxe para Timóteo, ele passou. Todas as provas que ele viveu, ele passou. Ele serviu como um filho que trabalha ao lado de um pai. E um filho bom, aqui nesse caso, né? Porque tem filho mau que trabalha com pais e trabalha, não trabalha bem, mas Paulo está dizendo aqui, ele trabalhava, de fato, sempre de maneira humilde, respeitosa e querendo aprender de Paulo. Timóteo, ele entendeu a sua posição. Não quis tomar o lugar de Paulo e nem foi insubmisso. Ele serviu a Paulo e a Jesus e ao Evangelho fielmente e com humildade. E então Paulo, ele encerra a sua fala sobre Timóteo, dizendo nos versículos de 23 e 24, portanto, é este quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Paulo tinha a confiança de que sairia desta prisão e veria os filipenses novamente. Porém, nós não sabemos que isso de fato aconteceu. Possivelmente isso não aconteceu. Possivelmente Paulo não saiu dessa prisão, ele não viu os filipenses novamente. E é possível que Timóteo, então, tenha ido ver os filipenses somente após a morte de Paulo. É triste, mas isso traria ânimo a esses irmãos. A pergunta, então, que eu quero fazer é a seguinte: se Paulo fosse elogiar, ou se algum irmão fosse elogiar, ele diria, olha, aquela pessoa tem um caráter provado. Em todas as provas de fé, essa pessoa passa. E será que te elogiaria também dizendo assim, aquela pessoa tem servido o Evangelho, ela realmente serve o Evangelho com fidelidade. Ela realmente todos os dias serve a Jesus Cristo. Será que te elogiariam por causa disso também? Segunda pessoa que nós podemos ver aqui também é este homem com esse nome estranho,
né, que para a gente é um nome totalmente esquisito, chamado Epafrodito. Epafrodito, versículo 25 ao versículo 30. E nós aprendemos então sobre a vida dele que é o servo que se arrisca pela missão. O servo que se arrisca pela missão. A segunda pessoa então que Paulo elogia é este homem. Nós não temos muitas informações sobre ele. Na verdade, a única vez que aparece o seu nome por 3 vezes é nessa carta. E eu considero isso como um sinal de que Epafrodito foi alguém que sempre serviu nos bastidores. Um ministério silencioso, sem chamar a atenção de ninguém. E por causa disso, ele não é citado muitas vezes em outras cartas. No final da carta de Filipenses, nós vemos que Epafrodito foi o responsável por levar a oferta que os filipenses tinham mandado para Paulo, e então é possível que ele fosse algum diácono da igreja, ou um líder da igreja, talvez algum presbítero da igreja de Filipos, ou um discípulo que passou por lá, e então os Filipos falam, olha, você está indo até Paulo, então leva esta oferta de gratidão então para Paulo. Lá em Filipenses 4,18 diz assim, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então nós vamos olhar para Epafrodito também em 2 elogios que Paulo faz a ele. Primeiro, nós podemos enxergar no versículo 25, só o versículo 25, que ele era um servo multifunção. É um servo que fazia tudo. É um servo que tinha várias funções em seu ministério. Versículo 25 ele fala então o seguinte, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Paulo faz 5 elogios aqui, tá? 5 elogios, e eu vou mostrar esse primeiro elogio também, que é, o primeiro elogio é que ele é um irmão. Alguns talvez digam que essa palavra meu irmão, né, essa frase meu irmão, que ele fosse de fato irmão de Paulo, mas nós não sabemos se de fato era um irmão mesmo, ou Paulo está trazendo aqui um elogio, no sentido de que ele era um companheiro, um irmão fiel, alguém que realmente se importava com Paulo, como um verdadeiro irmão se importa. Então, possivelmente aqui era mais um elogio a ele. Ele é o meu irmão. Ele está do meu lado e se importa comigo. O segundo elogio é que ele é um cooperador. Ele cooperava com o ministério de Paulo e do Evangelho. Era um homem que sempre auxiliava e ajudava os cristãos verdadeiros. Terceiro elogio, ele era companheiro de luta. Havia alguns homens que sofriam prisões, açoites, perseguições com Paulo, e às vezes sem necessidade. Às vezes Paulo era julgado, mas esses irmãos estavam lá, passando o dia inteiro na prisão. A gente vê isso sobre Lucas também, que passava o dia inteiro na prisão com Paulo, sendo que ele nem tinha sido condenado, mas ele estava lá, passando, né, sofrendo, assim como Paulo sofria as algemas, estava lá também sofrendo. Eles eram acusados muitas vezes simplesmente por estar junto com Paulo. Paulo pregava e no fim todos eles eram levados para a prisão, e aí possivelmente essa ideia de companheiro de luta significava isso. Quarto, ele era mensageiro. Possivelmente o seu maior trabalho era levar as cartas de Paulo às outras cidades. Então, que Paulo mandava, e aí usava Epafrodito para ir e levava a sua carta a alguma outra igreja. Ou, no mínimo, era esse que intermediava entre Paulo e Filipos. Então, pelo menos isso é o que ele fazia. Mandava a carta de Filipos para Paulo,
mandava cartas de Paulo para os Filipos. Essas viagens eram viagens longas. De Filipos até Roma, eu não calculei, mas é de uma extremidade à outra do Império Romano. Filipos ficava numa extremidade, Roma ficava em outra extremidade. Então eram viagens longas, viagens perigosas e traziam muitos riscos, que é o que veremos daqui a pouco sobre esses riscos em que Epafrodito ele enfrentava. E o quinto elogio é que ele auxiliava nas necessidades. Ele sempre trazia suprimento para Paulo, talvez roupas, principalmente para o frio, quando Paulo pede, traz a minha capa, talvez Epafrodito já tinha feito isso, dinheiro, papiros, que era o papel, que era escrito, que era caro, esse papel muito caro, e tinta, que também era muito caro. E então Paulo ele sempre pedia esses auxílios, e Epafrodito provavelmente levava isso para eles, para Paulo e talvez para outros cristãos também. Duas perguntas, então, para reflexão nesse primeiro ponto aqui. Primeira pergunta: como você tem cooperado com a igreja para a pregação do Evangelho? Como que você pode, então, cooperar com a igreja para a pregação do Evangelho? E a segunda pergunta: como você pode ser companheiro de lutas de seus irmãos? Você tem enfrentado lutas junto com os seus irmãos? Ou você deixa eles sofrendo e não passa essa luta junto com aquele seu irmão? Você até sabe do seu sofrimento, mas não passa a luta junto com ele. Segundo ponto sobre Epafrodito é que ele também era um servo dedicado. Um servo dedicado. Versículo 26 até o versículo 30. Como eu falei sobre as viagens de Epafrodito, essas viagens que ele fazia traziam muitos riscos. E por isso, em alguma delas, e talvez nessa viagem em que ele estava indo para ver Paulo, nesse meio de tempo, ele provavelmente adoeceu. Por isso, versículo 26 e 27, Paulo diz: ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, possivelmente, nesta viagem de Filipos até Paulo, este homem enfrentou, talvez, por causa do frio, neve, ou qualquer outro tipo de problema, este homem adoeceu. E este homem servia mesmo quando estava doente. Ele entendia que a vida servindo para Cristo é mais importante do que a sua própria vida. Às vezes, meus irmãos, dá uma dor de cabeça e a gente já desanima de vir para a igreja, a gente já desanima de visitar algum irmão, a gente já desanima de fazer alguma outra coisa para Cristo. Mas esse homem servia a Cristo, mesmo em situações extremas. Com certeza, este homem foi um grande exemplo para Paulo, e é possível que neste grande exemplo, é por isso que Paulo escreveu que viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Mas Deus foi misericordioso, manteve esse homem vivo para não trazer tristeza sobre tristeza para Paulo, para que Paulo pudesse então se alegrar. Nos versículos de 28 a 30, Paulo encerra dizendo: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. O maior conforto
era ver que o seu irmão estava bem, com boa saúde e alegre, pois ele fez o seu dever. Por isso, nós devemos honrar pessoas que são como Epafrodito, pessoas que são como Timóteo, como Paulo, pessoas que realmente servem ao Senhor. Por isso que uma das atividades que nós devemos fazer constantemente é ler notícias ou histórias de pessoas, de homens no passado que serviram ao Senhor até a morte, que serviram ao Senhor com empenho, mesmo doentes, mesmo passando por vários problemas. Quando o autor de Hebreus fala sobre esses homens que tanto sofreram por amor a Deus, por amor a Cristo, ele diz lá em Hebreus 11:38 que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno desses homens. Por isso nós devemos honrar quem serve ao Senhor com tanto empenho. Nós devemos sempre procurar honrar quem serve ao Senhor com empenho. Então, perguntas para a reflexão. Como que você pode honrar aqueles que servem a Deus com empenho? E aqui eu não estou falando sobre pastor, sobre missionário, mas sobre membros comuns que servem ao Senhor com alegria. E como que você pode honrar? Uma das formas é fazer o que Paulo está fazendo aqui. Elogiar. Sempre agradecer. Sempre trazer um elogio. Meu irmão, parabéns porque você serviu a Deus. Mesmo que isso vai inflamar o ego dele. Mas não importa. Você está fazendo a sua parte de agradecer pela vida daquela pessoa. Então sempre faça isso. Honre elogiando. Chega para aquela pessoa e diga, olha, parabéns. Parabéns porque você tocou no louvor. Parabéns pela direção. Parabéns pela recepção. Parabéns por limpar a igreja. Parabéns por ter evangelizado aquela pessoa. Olha, continue firme. Que Deus te abençoe. Sempre nós podemos honrar as pessoas. Sempre honrar aqueles que servem a Deus com empenho. E a segunda pergunta para reflexão é: o que você pode fazer para demonstrar cuidado e carinho a essas pessoas? Como que você poderia demonstrar cuidado e carinho por aqueles que realmente servem ao Senhor? Para encerrar, então, a nossa grande ideia de hoje é: os exemplos dos servos de Deus nos encorajam a ter um caráter aprovado e arriscar nossas vidas por causa da obra de Cristo. Os exemplos dos servos de Deus nos encorajam a ter um caráter aprovado e arriscar nossas vidas por causa da obra de Cristo. 3 aplicações, então. Primeiro, sirva ao Senhor para receber elogio de Deus. E se outros te elogiarem por isso, glorifica ao Senhor. Então, o maior elogio que nós podemos ter não é das pessoas. O maior elogio que nós podemos ter é de Deus. É Deus olhar para você e falar assim: parabéns, servo bom e fiel, servo inútil, como diz a parábola, servo inútil, mas servo que me serviu. Você é um servo realmente bom e fiel. No entanto, se alguém te elogiar, glorifique sempre ao Senhor. Receba esse elogio, não tem problema de receber elogio, mas glorifique a Deus. Irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Segundo, sirva ao Senhor com empenho, mesmo que outros não façam. Lembra de Timóteo? Timóteo se preocupava com os interesses dos outros e não de si mesmo, e outros não faziam isso, mas Timóteo fazia. Timóteo era o único dentre todas essas pessoas que Paulo coloca aqui que servia ao Senhor. Então, mesmo que ninguém sirva, mesmo que todo o restante da igreja não sirva ao Senhor, ainda assim faça sua parte. Ainda assim sirva ao Senhor com alegria
Não se entristeça. Poxa, eu faço tanto e os irmãos não fazem e ninguém se importa com os interesses de Cristo Jesus. Só eu me importo. Tá bom. Timóteo também. Só ele se importava. Só ele se importava. Mas continua servindo ao Senhor. Você não está fazendo isso para o pastor, não está fazendo isso para algum outro irmão da igreja, para a liderança. Você está servindo para Deus, para ao Senhor. Mesmo que ninguém faça, você pode fazer. Tem que fazer, na verdade. E terceiro, sirva ao Senhor, mesmo com muita dificuldade, pois Deus vai te honrar. Mesmo que você tenha muita dificuldade para servir ao Senhor. Poxa, está difícil, é muita luta, é muita dificuldade, mas sirva ao Senhor. Eu lembrei de um vídeo recente que eu vi, de uma história de um homem que ele sai da sua casa para poder ir para a igreja no domingo, ele sai da sua casa de madrugada no sábado, fica o dia inteiro na igreja servindo, dorme na igreja e na segunda-feira de manhã ele volta para casa. Por quê? Porque esse homem, e é uma história real, esse homem, todo final de semana, todo domingo, ele anda cerca de 85 quilômetros. 85 quilômetros o cara anda para poder servir a igreja de domingo. Irmãos, isso é 2 maratonas. 2 maratonas. Eu acho que é mais que 85, acho que é 90 e poucos quilômetros, alguma coisa assim. É mais, que é quase 100, né? Imagina isso, irmãos. Ele anda, não sei, quase 24 horas, talvez, para poder chegar na igreja, passar o dia inteiro, e na segunda-feira de manhã, ele pega e volta andando para sua casa, porque não tem uma igreja mais próxima. E o que a gente faz para ir para a igreja? É pegar um carro, pegar uma moto, uma bicicleta, 2 bicicletas, pegar uma bicicleta, vir de carona ou algo assim, e vir para a igreja. E às vezes a gente não tem empenho e alegria. Poxa, estou tão cansado e tal. Mas venha mesmo assim. Sirva mesmo com dificuldade, mesmo com sono, mesmo com dor de cabeça, porque Deus vai honrar. Deus vai honrar o serviço de cada um. Você não faz isso para mim, não faz isso para nenhum outro pastor, não faz isso para um outro irmão, você faz isso para Deus. Para Deus. E lembre-se, sempre de elogiar aqueles que têm servido ao Senhor. Amém? Deixa eu orar, e aí se você quiser fazer algum comentário sobre isso, fica à vontade também. Pai querido, obrigado, meu Deus, pelo exemplo desses homens e tantos exemplos que nós vemos na Escritura, de pessoas que serviram ao Senhor com empenho, que serviram ao Pai não para serem elogiadas, mas pela sua vida foram elogiadas por outros e que pode servir de exemplo para nossas vidas também. Nos ajude, ó Pai, a servir ao Senhor com empenho, a ter alegria no serviço e a reconhecer, ó Pai, que o maior elogio que nós podemos receber e o único a que devemos buscar é sermos elogiados pelo Senhor. É o Senhor honrar, ó Pai, tudo aquilo que nós fazemos, porque nós sabemos que tudo o que fazemos não é em vão. Não é em vão. E, ó Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a também elogiar outras pessoas, a ter esse coração grato, de sempre dizer boas palavras de incentivo àqueles que têm servido ao Senhor. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém.